3, 4. Alô, você, muito bom dia! Bom dia, comunidade mais linda do universo. Bom dia a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. O tema é Entrevistando Jesus. Essa entrevista, ela aconteceu, evidentemente, na época que o Senhor Jesus esteve em nosso meio. O que nós vamos fazer agora é parafrasear essa entrevista. Essa entrevista está em João capítulo 3, tá bom? Então você pode ler o texto com um tempo maior, uma qualidade maior. Aqui é muito breve, né? Esse momento acontece quando alguém ouviu falar de Jesus, quer conversar com Jesus, quer tirar algumas dúvidas com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, assim como hoje, né? Muitas pessoas têm dúvidas, gostaria de conversar, sentar,
entender algumas coisas. Então, esse homem, no passado, ele era um homem muito bem conceituado, ele era príncipe entre os judeus, e ele vai até o Senhor Jesus para entrevistá-lo. Mas, na verdade, essa entrevista era com interesse. Ele queria algo dentro dele que nem ele mesmo percebia. Mas, nessa conversação, Jesus percebe qual é a intenção, então passa para ele algumas informações que eu gostaria de parafrasear nesse exato momento. Naquela ocasião, esse homem chega para Jesus e tece, um elogio. Isso está tudo descrito em João capítulo 3, tá? A partir do verso 1. Então ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, é o seguinte, reconheço que tu és o Filho de Deus, porque todos os sinais que você vem fazendo denotam, que você de fato é Filho de Deus. Jesus, então, imediatamente já percebe e diz a ele o seguinte: olha, você precisa, há uma necessidade de você nascer de novo. Quando Jesus já fala nesses termos para aquele homem, ele imediatamente diz: mas como pode ser isto? Porventura posso entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus então diz: não é assim. Na verdade, ele responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aquele homem diz: como que se processa isso? Porque naquela ocasião havia muito a questão do batismo de João Batista, então a ideia das pessoas era batismo nas águas. E Jesus então deixa claro isto, quando ele menciona, por exemplo, no Evangelho de João capítulo 17, aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra é a água que limpa, água que purifica, é pela palavra de Deus que as coisas acontecem. Então, quando ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele está dizendo, é necessário ler a palavra para que ela venha trazer a você a revelação do que aconteceu através da pessoa do Senhor Jesus. E também, quando ele fala em Espírito, ele está reportando a João capítulo 5, quando ele ensina os seus discípulos: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse momento, Jesus está passando, olha, não é o batismo de João. O batismo de João tem uma coisa específica, mas o novo nascimento é algo diferente, é um outro nascimento, é nascer da palavra, é nascer de Deus. E então, continua a entrevista, e esse homem então fica perplexo diante disso, e aí o Senhor Jesus diz uma coisa a ele muito interessante: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, naquele momento, talvez a percepção daquele homem não fosse a nossa percepção hoje. Por exemplo, ele está conversando com um homem. Jesus está falando com aquele que estava entrevistando. E ele diz assim: na verdade te digo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele diz: não te maravilhes. Ele está respondendo a uma pessoa. Não te maravilhes de te ter dito. Aí provavelmente tinha ali algumas pessoas, uma multidão, não sei, a Bíblia não registra isso, mas naquela ocasião ele diz: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, nessa entrevista, Jesus aborda o ser humano, a raça humana, e hoje talvez você teria curiosidade de perguntar: mas por que todos precisam nascer de novo? Provavelmente ele mencionaria outras verdades que estão também descritas na Escritura, que é: nascemos em pecado, o homem nasceu destituído da glória de Deus, e ele precisa desse novo nascimento. Então continua a conversa até o ponto que aquele homem que está entrevistando Jesus pergunta para ele o seguinte: como pode ser isto? E aí Jesus responde: escuta, você que está me entrevistando, você é mestre em Israel, porque
o entrevistador estava entrevistando uma pessoa, mas ele era mestre em Israel, ele ensinava, né? E aí Jesus disse, mestre em Israel não sabe estas coisas? Nós ensinamos o que sabemos, Jesus diz, até o ponto que Jesus chega, principalmente ali nos versículos 14, 15 e 16 de João 3, ele está dizendo o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento, Jesus lança ao entrevistador o seguinte, olha, você lembra da passagem que aconteceu no deserto? Moisés estava caminhando, o povo se revoltou contra Deus, eles estavam cansados, eles chegam a dizer, nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então, o Senhor Deus envia serpentes abrasadoras. Isso está descrito em Números capítulo 21. As serpentes então morderam o povo, e o povo então recorre a Moisés. Moisés, havemos pecado, peça ao Senhor Deus que tire de nós essas serpentes. E o que o Senhor Deus faz? Deus fala com Moisés dizendo o seguinte, olha, constrói uma serpente de metal, coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido pela serpente ficará vivo. E, de fato, isso aconteceu. Moisés constrói aquela haste, a serpente de metal, e as pessoas então, sendo mordidos pela serpente, olhavam para a serpente de metal e ficava vivo. E Jesus está agora falando com o entrevistador, dizendo o seguinte, lembra dessa passagem? Então, o novo nascimento acontece na cruz. A diferença é que lá no passado, a serpente picava as pessoas e o veneno ia na corrente sanguínea. Na verdade, a raça humana foi picada, Jesus falando com o entrevistador, a raça humana foi picada por Satanás no Éden. E, consequentemente, o pecado entrou no mundo. Né? E isso também é descrito a nós em Romanos, quando diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, Jesus está passando ao entrevistador o seguinte, uma serpente picou a raça humana. Jesus, eu vou precisar ser levantado na terra, assim como a serpente foi levantada da terra. Eu serei levantado da terra. E o que vai acontecer naquele momento quando eu for levantado da terra? Algo inacreditável. Ele mesmo depois ensina aos seus discípulos, você pode conferir na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8. É muito importante você ter essas referências. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ver o verso 28, quando o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, somente quando levantardes o Filho do Homem, diz assim, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Jesus está conversando com o entrevistador e dizendo a ele o seguinte, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, a vida eterna é uma dádiva, é um presente. Jesus está dizendo àquele entrevistador, olha, vida eterna é graça, é dádiva de Deus. E o processo vai acontecer, eu vou ser levantado da terra, e quando eu for levantado da terra, que também é descrito em João 12, os versículos 31 e 32, ele dizendo, agora é o príncipe deste mundo, agora será, julgado o príncipe deste mundo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus está dizendo a ele o que iria acontecer com ele na cruz do Calvário. Jesus está mostrando ao entrevistador, olha, eu vim salvar. O meu Pai me enviou para salvar. O amor do meu Pai foi tão grande que ele me enviou aqui para fazer esta obra. Tanto é que isso é descrito no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, ele está terminando a sua entrevista com aquele homem e ele diz assim, porque Deus amou o mundo. Isso está em 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja,
Agora, entrevistador, é com você. Agora é com você que nos ouve nessa manhã. Jesus veio, ele fez uma obra sobrenatural, ele foi à cruz, ele morreu naquela cruz. Mas ao morrer naquela cruz, o que ele fez? Ele atraiu a todos, atraiu a mim, atraiu a você. Com que propósito? Com que objetivo? Matar o veneno da serpente. Destruir o veneno que foi inoculado em nós. Tal veneno se chama pecado. Tanto é que Romanos 6,6 descreve isto. Sabendo isto, que o nosso velho homem, o que é o velho homem? É o corpo do pecado, é a iniquidade. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Sendo assim, Jesus morre naquela cruz. E o que acontece conosco? Morre o nosso velho homem. Graças ao bom Deus, que Deus, na sua infinita graça, ressuscita Jesus ao terceiro dia, conforme é descrito em Efésios 2,6. E o texto diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que, entrevistando Jesus é uma necessidade minha, é uma necessidade sua. Fale com ele. Ele vai mostrar exatamente esse plano de salvação para a sua vida. E ele vai mostrar, sabe o que aconteceu? O meu Pai não deixou você morto naquela sepultura, como ele não me deixou morto na sepultura, mas ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é presente, isso é dádiva. A entrevista encerra dizendo o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, trazendo a revelação desta palavra ao seu coração. Um grande abraço, um excelente domingo para você. Tchau!